Em hospital de custódia, o tratamento psiquiátrico é muito comum a prática do tabagismo, o ativo e passivo, sendo inclusive o cigarro uma moeda comercial de trocas de favores e produtos. No contexto do antagonismo apresentado na aula, envolvendo cigarros e psicoativos, qual seria uma conduta possível para alertar de forma pertinente os prescritores quanto a essa condição? Qual seria o manejo farmacoterapêutico? Houve manifestação de alguns sentenciados, de pacientes, para a descontinuação do cigarro. E a equipe, que trata do centro de referência e atendimento, está com uma proposta de capacitação com o sistema penitenciário para iniciarmos esse projeto. Porém, até esse fluxo ser estabelecido, qual seria uma alternativa? Olha, a sua discussão aqui, Ana Paula, muito boa a tua pergunta. Então, a pergunta dela envolve o seguinte: o quadro de esquizofrenia, os surtos psicóticos, eles são gerados por uma alta exposição à dopamina, a dopamina endógena, tá? Então, deixa eu ir para o quadro agora para mostrar isso para vocês. Sai rim, agora entra sistema nervoso central. Então, vou fazer aqui para vocês estrutura cerebral e as chamadas vias dopaminérgicas. Então, quantas vias dopaminérgicas nós temos? Nós temos 4. Vou escrevê-las aqui e eu vou desenhando, tá? Então, eu tenho a via nigroestriatal, a via mesolímbica, a via mesocortical e a via tuberoinfundibular. 4 vias, cada uma com uma função importante. A primeira ganha esse nome porque ela se projeta desde a substância nigra até o corpo estriado. Essa via aqui, ela tem algumas importâncias. Controle motor, ajuste fino. Se você está com a sua mãozinha paradinha agora, coloca a mão na sua frente assim, você consegue ter total estabilidade. Isso é garantido pela via nigroestriatal. Se começar a faltar dopamina nessa região, você começa a ter tremor. Então Parkinson, o Parkinson se refere à queda de dopamina na região da via nigroestriatal. É aqui também que, se diminuir a atividade dopaminérgica de forma brusca, podem acontecer as chamadas síndromes ou síndrome extrapiramidal. É aqui. E nessa síndrome extrapiramidal, a gente tem manifestações como distonias, como acatisia, o desejo de se movimentar sem necessidade, parkinsonismo, certo? E culminando até lá na frente com discinesia tardia. Ou seja, movimentos estereotipados ao longo da vida. Então, o indivíduo começa a fazer alguns movimentos tipo de tiques, do tipo pega mosca, ou então movimento tipo coelhinho, ou mordendo o cantinho da boca, alterações de postura. Isso são algumas cicatrizes pelo uso de antipsicóticos, viu? Isso acontece no bloqueio da via nigroestriatal. A via mesolímbica, ela está abaixo. A mesolímbica seria agora essa azul aqui, ó, que se projeta, azul, Thiago, de uma região aqui intermediária até o sistema límbico. Essa aqui, via mesolímbica, está vinculada a respostas de emoções. E também, quando exacerbada, desenvolve os chamados sintomas positivos. Aí é aqui onde eu quero chegar. O que são sintomas positivos? É um sintoma legal? Não. Sintoma positivo aqui envolve quadros de delírios, alucinações. O indivíduo está com mania de perseguição, ele se automutila, ele tem hipersexualidade, ouve vozes, e tudo isso se refere a um excesso de dopamina aqui. Então, vou representar a dopamina como coraçãozinho. Excesso de dopamina na via mesolímbica, os quadros de esquizofrenia são exacerbados. Por exemplo, a literatura tem mostrado que a exposição precoce em jovens, 16, 17 anos, à maconha, à cannabis, facilita a produção de dopamina na via mesolímbica. Ou seja, a manifestação de surtos psicóticos em indivíduos que foram expostos à cannabis, isso já é documentado há mais de 10 anos. Terceira via. Essa nós vamos chamar de via mesocortical.
se projeta aqui para o córtex. E o córtex está relacionado a quê? No córtex está relacionado às vias de recompensa. O que é uma via de recompensa? É aquilo que eu faço uma vez e dá vontade de fazer de novo. Gostei, foi bom. Foi bom comer um chocolate, foi bom ter uma atividade sexual, foi bom ler um livro, foi bom fazer exercício, foi bom rir, foi bom estudar, sei lá. Aqui, essa via de recompensa ela tem variabilidades enormes entre o comportamento humano. Mas é fato que a exposição a drogas, ao cigarro, faz com que essa via de recompensa seja hiperestimulada. E que muitas vezes o indivíduo muda seus padrões de vida à busca de recompensas que sejam fast, rápidas, de alta intensidade. A nicotina, sendo então fumada, em 8 segundos alcança o sistema nervoso central e dá um banho de liberação de dopamina na região mesocortical. Ora, isso é um prato cheio para que haja um reforço. Então, sempre quando eu tenho um fármaco que culmina com uma liberação maciça de dopamina em pouco tempo após o uso, o vínculo à droga é muito maior. O vício é maior. É por isso que o crack, a nicotina, tem tanta relação de dependência, maior do que a própria maconha. Variam em relação à resposta. É a mesma coisa se eu perguntar assim, deixa eu olhar para vocês, se eu perguntar isso. Alguém que é viciado em jogo. Você já viu alguém falando assim, nossa, sou viciado em jogo de Mega Sena? Nossa, quando aparece uma Mega Sena, eu entro na fila lá, nossa, eu chego a dar taquicardia. Não, é diferente de alguém que entra num boteco quando tem aquelas maquininhas de caça-níquel. É diferente quem joga aposta de um sinuca de boteco. Quem faz micro ganhos ou perdas, pode ser com moedas. O caça-níquel é muito comum isso. Eu vi muito na Europa. Muitos países toleram. Bingo! Por que é diferente um bingo, um caça-níquel, do que uma lotérica? A lotérica o cara vai jogar e esperar ainda a resposta sair depois de 2, 3 dias. Então a gente poderia colocar aqui em 3 grupos, né? O pessoal do caça-níquel, o pessoal do jogo do bicho e o pessoal da roda da cena. Porque o jogo do bicho tem todo dia. Então ele sabe que no meio da tarde tem um negocinho lá para ele saber se ganhou uma coisinha. Né? Meu avô, todo dia, né? Era a tradição dele receber aquele papelzinho que vinha com carimbo, né? Ah, meu Deus. Esse bobear, o tanto que gastou na vida foi muito mais, claro, do que ganhou. Mas era o quê? É o comportamento de sentir algum prazer, né? No final da tarde, falava, vamos ver se aconteceu alguma coisa nova. E aí a via mesocortical ser estimulada. Entendido? Isso também envolve dopamina. Só que, voltando lá, se eu bloquear os receptores dopaminérgicos da via mesocortical, pode acontecer uma coisa que não é muito boa. São chamados sintomas negativos. Então, quando bloqueado, os sintomas negativos aparecem. O que é o sintoma negativo? Pobreza de fala, ou seja, de vocabulário, anedonia, tristeza absurda, né? Sintomas negativos, pobreza de fala, anedonia, tristeza, apatia, pouca interação. Alguns costumam dizer assim, ó, boneco de cera. Olha só, fica um filme aqui, sugestão para vocês assistirem esse final de semana. Se você já assistiu, assista de novo com um olhar farmacológico. Se chama Uma Mente Brilhante. Então tem a história do John Nash, ganhou até o prêmio Nobel, né, em economia, na década de 90 e tal. Isso, embotamento, Ana Paula, joia. Então, o John Nash passou por todas as fases da evolução dos antipsicóticos. Começou a usar os antipsicóticos típicos. E aí, em meio à história, você vai observando claramente os efeitos que eram ocasionados pelos chamados antipsicóticos típicos. Quando a gente fala o termo típico, da onde vem essa palavra? É que como os antipsicóticos bloqueiam receptores de dopamina, era típico o tremor. E por que típico? Porque o bloqueio não era seletivo apenas para a via mesolímbica, que é onde a gente deveria atuar, mas ele também respingava na via nigroestriatal. Então os tremores aconteciam. De onde veio então o grupo dos antipsicóticos atípicos? Veio a partir da observação em 78 da clozapina, que, surpreendendo os médicos da época, que nem acreditavam nela, falou, se o paciente não treme, ela não funciona. E o pior é que funcionou. O pior, né? Entre aspas. Então, a clozapina foi a iniciadora de uma nova
História dos antipsicóticos.